Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que um tema tão importante certamente terá mais inscritos para a discussão do mesmo. Dito isto, Sr. Presidente, dizer-lhe o seguinte: infelizmente, se hoje em dia temos, de facto, uma área cada vez menor agricultada, não se deve à falta de, por exemplo, de caminhos agrícolas. Todos os anos, todos os municípios, o Governo Regional comparticipa a construção de caminhos agrícolas. Mas o facto é que, cada vez mais, vamos assistindo a uma menor área agricultada e, portanto, a nossa agricultura continua a não ser rentável. E porquê? Por uma simples e grande razão. É que, de facto, nós não queremos a modernização do sector, nós não queremos que, de facto, ela deixe de ser de sobrevivência e como foi feito antigamente, e que aqui o Sr. Deputado Vítor Freitas, pelos vistos, ainda gostaria que assim fosse. De facto, o problema da nossa agricultura passa, de facto, por se criar instrumentos, e começando por o planeamento, de uma reserva agrícola que lhe permita, de facto, garantir que a desafetação dessas áreas não é feita ao sabor de quem, de facto, quer comprar para urbanizar. Não, temos que ter consciência que, se queremos uma agricultura com futuro na nossa região, nós temos que a preservar, nós temos que garantir que os melhores solos deixem de estar à mercê da capacidade imobiliária e possa ser, de facto, sustentada para o desenvolvimento da nossa região em termos agrícolas. Portanto, esta era uma questão importante, porque se hoje em dia não se quer uma reserva agrícola na nossa região, Sr. Deputado Vítor Freitas, não é que não se tenha falado, é porque há um problema que é a pressão urbanística que na nossa região existe sobre os terrenos rurais e rústicos, devido a esta questão da desafetação que uma reserva agrícola impede. E, portanto, não há uma reserva agrícola porque há um medo da dificuldade de desafetação de terrenos. E é por essa razão que hoje em dia ainda não temos uma reserva agrícola. Mas é importante, no momento em que estamos a pensar no novo instrumento de ordenamento, de gestão e de garantias de que o território da Madeira será no futuro mais bem trabalhado em todas as suas dimensões, neste caso, com a criação do novo Programa Regional do Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira, que, de facto, esta questão tem que ser trabalhada em simultâneo. Julgo que não fará sentido se trabalhar num novo Programa Regional do Ordenamento do Território se, a par disto, não se tiver, portanto, medidas programáticas em termos da reserva ecológica e também na área da agricultura também não tivemos exatamente o mesmo. Porque, de facto, a nossa região, pela sua morfologia, pela sua insularidade, tem que ter em conta estas duas dimensões que são importantes num território pequeno, de orografia complicada e que tem uma pressão urbana extremamente grande das cotas mais baixas para as cotas mais altas. E, portanto, é importantíssimo não descurar estas duas dimensões, a agrícola e a ecológica, porque o futuro da Madeira, obviamente, está dependente disto. Dizer também que o CDS tem orgulho de ter trazido a discussão a esta Casa por diversas vezes também estes temas. De facto, se hoje há uma consciência maior por parte dos nossos governantes sobre estas temáticas, também se deve à nossa ação e, quanto a isso, portanto, também nós temos orgulho em dizer isto. Importa também dizer que, infelizmente, isto incomoda a maioria porque, de facto, viveram durante 40 anos na anarquia sobre o território. Hoje em dia, o nosso território é desequilibrado em várias dimensões que levam, de facto, também ao desequilíbrio económico e financeiro na nossa região, porque também as questões essenciais da sua sustentabilidade, da sua capacidade produtiva, também foram deixadas ao abandono pela maioria PSD que nos governa. Importa também dizer, senhores e senhores deputados, que é tempo de uma mudança de mentalidades, é tempo, de facto, que se comece a trabalhar numa cultura diferente de planeamento na nossa região, que também começa pela criação das reservas agrícolas e da reserva ecológica, que na nossa região há muito falta e que somos, como aqui já foi dito, a única parcela do nosso país que não as tem. É, infelizmente, uma realidade incontornável
é uma realidade que nos devia envergonhar e é uma realidade que nos devia de fazer repensar a nossa forma de pensar o nosso território. Dizer também que esperamos que esta mudança de paradigma que se quer e de mentalidades, nomeadamente no planeamento do território, também não seja só uma questão que deva ser trabalhada a nível regional, também tem que ser trabalhada a nível municipal. Não chega só a pensar nos PDMs, os PDMs não são a solução para todo esta questão da problemática do ordenamento do território. É importante que se elaborem mais planos de urbanização, que se elaborem mais planos por menor. Portanto, é importante que, de facto, nesta área do planeamento, também a nossa região dê um salto qualitativo que ainda não tem. Para concluir, dizer que estamos, certamente, nesta matéria, raramente de acordo com o PDCP, porque é, de facto, uma questão que não tem partido. Acho que é uma questão que não tem partido, é uma questão, de facto, de consciência e que nos deve, portanto, juntar a todos. E espero, sinceramente, que da parte da maioria também haja sensibilidade para aprovar aquilo que há muito na Madeira necessário, que é a reserva agrícola regional. Obrigado.